canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo, mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet, mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo, mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet, mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Lugares que são lindos na internet, mas horríveis na vida real. Essa praia de vidro viralizou muito por ser colorida e parecer cena de filme da Disney. Só que era tudo edição. E na vida real ela é mais cinza que São Paulo. Deprimente. Essa cabana também ficou famosa por ser linda. E ela até é, do lado de fora. Parecido com esse hotel que é lindo, mas a vista é essa aqui. O caminho com o castelo é lindo na internet, mas se você for na época do ano errada, é isso aqui que você vai ver. Esse menino queria apagar a vela do irmão, mas o pai não deixou. Ele ficou muito bravo, mas o irmão conseguiu soprar suas velhinhas. Essa menina tava gritando muito no restaurante porque queria doce. A mãe não fez nada porque já tava acostumada. Até que esse cara vestido de taco gigante levantou pra dar uma bronca nela. Shut your mouth! This is a restaurant! These people are trying to eat their lunch! Shut up! Eu preferia ter levado a bronca da mãe. Ele queria que sua mãe comprasse uma TV nova pra ele. E pra convencer ela, resolveu quebrar a TV que tava ótima. Só que no fim... Esse menino queria apagar a vela do irmão, mas o pai não deixou. Ele ficou muito bravo, mas o irmão conseguiu soprar suas velhinhas. Essa menina tava gritando muito no restaurante porque queria doce. A mãe não fez nada porque já tava acostumada. Até que esse cara vestido de taco gigante levantou pra dar uma bronca nela. Shut your mouth! This is a restaurant! These people are trying to eat their lunch! Shut up! Eu preferia ter levado a bronca da mãe. Ele queria que sua mãe comprasse uma TV nova pra ele. E pra convencer ela, resolveu quebrar a TV que tava ótima. Só que no fim... Desde que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil
mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei. Desde que esse vídeo começou, 3.800.000 células do seu corpo morreram e foram substituídas por novas. 25 mil pessoas bateram o dedinho, ai, e mais de 390 bilhões de formigas nasceram. Até agora, a Terra andou 505 quilômetros no espaço. 1 milhão de toneladas de água evaporaram da Terra e mais de 5 mil toneladas de lixo foram jogadas no oceano. Até agora, você piscou 16 vezes e respirou umas 20 vezes. E o seu cérebro processou mais de 50 mil pensamentos, fazendo energia suficiente para carregar 30% do seu celular. Desde que o vídeo começou, 203 pessoas nasceram e os seus olhos se mexeram 400 vezes. E você já esqueceu de 90% do que eu falei. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias. Porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos. Porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos. Porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro. E não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal. Mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora. Porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias. Porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos.
água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos, porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro, e não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal, mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda! E sem cérebro, você morreria na hora, porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Descobriram a receita secreta do hambúrguer de Siri. E pra isso eu vou pedir ajuda de um chefe profissional. E a gente vai seguir a receita do próprio Bob Esponja. Primeiro pão, siri, seguido de ketchup, batata, pico e cebola. Entra o passo de tomate e pão, senta, ordem. E se você quiser saber como é feito o hambúrguer de Siri, De acordo com o produtor da série, não tem nada de carne no hambúrguer. então é um hambúrguer vegano. Tchim. Tem gosto do seu siriguejo, não? Nunca experimentei ele. Eu já. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá.
lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it first. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it first. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it first. É por isso que você é lindo no espelho, mas horrendo em selfies. A sua vida toda, você olhou no espelho e viu reflexos invertidos de você. E é assim que você acostumou de ver seu rosto. Mas isso é falso. Então como saber qual seu rosto de verdade? A lente dos celulares também distorce as fotos. Então você também não é igual às selfies que tira. Então como descobrir como você realmente é? Tira uma foto com zoom na câmera traseira do seu celular. Esse jogo tá causando uma guerra. Ele é um mapa do mundo em que você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar. E tem bandeira do Brasil espalhada em todos os países. Vários brasileiros estão indo de barco colonizar Portugal e desenhando a nossa bandeira. Enquanto outros brasileiros estão tentando destruir a Argentina, pintando ela inteira de preto. E eu tenho um desafio: pintar a Chique Chique Bahia inteira de rosa. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Dá pra fazer a terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco
Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal, e anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal, e anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu
esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim. E se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante. Mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda. E com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade
verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. অবাক হলেন বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে আমি আমার বন্ধু বল 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 চুপ হয়ে গেলি কেন বল কি ক্রিকেট খেলো খেলবি খেলবি আমার সাথে এখন বলো আমরা অঙ্ক ক্লাস করব গতকালকে আমরা কি শিখছিলাম বলে দেই আসলে এক ভদ্রলোকের কাছে একটা কাজ করে দিব বলে কিছু টাকা নিয়েছিলাম তোমাকে তোমাকে কি করব আস্তে কথা বলেন মানুষজন দেখতেছে আপনার সম্মান নিতে পারি জিনিসটা মাথায় বসে গেছে আসলে বিশ্বাস হচ্ছে না ভয় লাগছে আমার তুমি ছাড়েন ওকে কে বললাম তো আমার বন্ধু ছাড়েন সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি আচ্ছা বাবা কি হচ্ছে বলো তো সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো শুভ এই শুভ এই যে বাড়িতে আমার মা বোন টুম্পা আপনার আপনাকে যদি কখনো বলা হয় 3 দুগুণে কত 6 গুড ভেরি গুড একটা ফোন আসতেছে বুঝছো আমি মা ভাইয়ের সাথে
কিন্তু এই 4 লাইন তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? ও এটা, আরে এটা অচেনা শহর, অচেনা মানুষ। একজনকে তো অন্তত চিন। হ্যালো, আমি শুভ। শাবাশ। পরের 4 লাইন আবার আমরা আগামীকাল শিখবো কি? কি হয়েছে বলেন তো? জীবনটা কি রে ভাইয়া, কেমন আছিস? কেমন আছিস রে? পড়াশোনা? আসসালামু আলাইকুম মা, কেমন আছো? টুম্পা কেমন আছে? আমি ভালো আছি। কোনো সমস্যা হচ্ছে না? কথা বলবেন না কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা কথা কি এর দেখছো? উল্টা পাল্টা কিসের কথা দেখ? অবাক হলেন? বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে